Acompanhe, estou no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha agora a revelação profunda de Deus a Moisés. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Moisés, não vai tirar da cabeça não. Comprimento, centímetro, milímetro, cor, material, tecido, tudo que você vai fazer, eu vou te dar o modelo. Você vai seguir um modelo. A palavra modelo no português é uma palavra meio genérica, podemos dizer, porque dependendo se eu usar um termo, nós vimos um modelo. Modelo o quê? Atriz, ator, modelo de jornal, modelo de revista, modelo de seriado. Modelo pode ser uma pessoa. Então é uma palavra meia vaga no português, modelo. O termo aqui é padrão. Deus está dizendo, eu vou te mostrar o padrão, o modelo que você deve seguir. Olha só, vou ler de novo o versículo de número 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Para mim habitar no meio deles, vai se seguir um padrão, vai se seguir um modelo. E ele vai dizer, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo, para o padrão do tabernáculo, e para o padrão, o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Se tu mudar 1 centímetro no modelo, no padrão, eu não vou habitar no meio de vocês. Se tu mudar uma cor que eu falei que não é para pôr e você achar, eu gostei dessa cor e vou botar, eu não vou habitar no meio de vocês. Se eu mandar colocar ouro e você colocar prata, mudar o padrão de ouro para prata, eu não habitarei no meio de vocês. Não mude o padrão. Quer fazer, não é só fazer. Você tem que prestar atenção como você vai fazer isso para mim. Vou ler agora o versículo 9, todos repetem comigo juntos num bom som em alta voz. Vamos lá. Conforme, bem alto, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo, para o padrão do tabernáculo e para o padrão de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Você crê que esta é uma boa orientação de Deus? E você crê também que não é só uma boa orientação, mas é um grande conselho para quem quer ter a sua vida abençoada? Quem crê nisso? Então você vai aprender hoje algo profundo demais. Então eu quero que você tenha muita paciência e o ouvido aberto e o coração também para entender o que Deus quer que você venha fazer. Amém? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda salva de palmas. Vai aplaudindo com toda a tua força a palavra de Deus. Vai aplaudindo, enquanto você aplaude, abre a tua boca e dá glória ao nome do Senhor. Isso, aplaude e diga: Senhor, fala comigo nessa noite como eu devo fazer. Vai dizendo: Senhor, me ensina como eu vou fazer a partir de hoje com a minha vida. Vai dizendo: Senhor, me ensina como eu devo fazer com os meus caminhos. Vai aplaudindo e vai falando com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada agora, e nós queremos ouvir a Tua voz e o Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, fale agora com cada vida, fale agora com cada pessoa que está aqui, que eu diminua
que eu desapareça nesse altar. Meu Deus, tome a direção agora e fale com cada vida e cada pessoa, e envie esta palavra com virtude, poder e autoridade, e que esta palavra ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar, por favor. Muito bem. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero morar, habitar no meio do povo, porque eu quero que esse povo seja bendito. Esse povo que eu estou libertando do Egito, tirando da escravidão, enquanto eles viveram no Egito, Moisés, eles aprenderam somente a fazer, só a fazer, como escravo. O escravo não pergunta como deve fazer, o escravo tem que ir lá e fazer, e ponto final. E durante 4 séculos e meio aproximadamente, 430 anos exatos, quase 4 séculos e meio, esse povo viveu só fazendo, e a vida deles nunca saíram daquela vida terrível de escravidão, pisando barro, vestindo de forma precária, comendo cebola, alho, pepino e peixe, era a refeição que eles tinham no Egito como escravo. Inclusive, quando estava no deserto, disse: ai, quem dera que nós voltássemos para o Egito, porque lá nós comíamos cebola, alho, pepino, é bom demais. Então eles tinham essa mentalidade, que pelo menos faziam alguma coisa. Porém, Deus libertou esse povo para viver grandes coisas, para viver coisas grandiosas, sobrenaturais, que até foge da lógica humana. Porém, Deus disse: eu quero habitar, quero que a minha presença venha estar no meio deste povo, e essa minha presença vai fazer com que eu venha exaltá-los sobre todas as nações da terra. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvirdes e guardar todos estes mandamentos que eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então Deus disse: olha, vocês precisam seguir um padrão, e esse padrão é a minha palavra, são os meus princípios, e esse padrão vai levar vocês a serem exaltados, e não precisarão vocês correrem atrás das bênçãos. As minhas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E como seria feito isso? Faça um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. E como deveria ser feito esse tabernáculo? Segue um padrão, um modelo. E aí foi quando Deus chega aqui para Moisés, no capítulo 25, versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar. Ou seja, Moisés vai receber uma visão, uma revelação de todos os materiais e de como as mobílias e esses utensílios seriam feitos. Não era simplesmente: vai lá e faça para mim o santuário do teu jeito. Vai lá, finca algumas estacas aí, joga uma lona e eu já vou habitar no meio deles. Deus disse: não, eu vou te mostrar o padrão, e toma cuidado,
para fazer conforme o que eu te mostrar. Você não deve fazer e nem seguir outro modelo. O modelo é o que eu vou te mostrar. E aí aqui no capítulo 25 você vai ver várias coisas. Eu vou dar só uma pincelada rápida. Vamos lá aqui no capítulo 25. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, 90 centímetros e meio. E a sua largura de 1 côvado e meio. 1 côvado é 45 centímetros. E de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, cobrirás e a farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E a farás varas de madeira de cetim, as cobrirá com ouro. E a meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Olha, Deus, eu não vou ler agora aqui o propiciatório, a mesa de madeira de cetim, as cortinas, as tábuas, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães, a pia para lavar. Eu não vou ler tudo isso. Mas Deus vai dar medida, até os pregos que vão ser pregados, Deus vai dizer o comprimento e como será feito os pregos. Nos mínimos detalhes. Moisés, você tem que seguir o padrão. Você não pode tirar da tua cabeça. E aí Moisés recebe o padrão, o modelo, mas só quem é que vai compreender este modelo? Não tem homens capacitados nos dias de Moisés que trabalhem com ouro, com prata, com cobre, com ferro, com madeira, com estamparia, nada disso. O povo nunca teve habilidade nenhuma durante o tempo que passou lá no Egito. O povo era escravo, pisava barro, fazia tijolo. O trabalho deles é olaria, trabalhar com barro, não com um projeto desta magnitude. Moisés recebe o projeto, a visão, o modelo, o padrão a ser seguido, mas não tem ninguém capacitado para trazer à existência o padrão. Não tem. Moisés mesmo e Arão são incapazes de dar origem e existência a esses belos e maravilhosos utensílios. A arca da aliança, impressionante. Deus disse: na tampa da arca vocês vão fazer 2 anjos fundidos com as asas e com os joelhos, uma peça só, obra de artifício, revestido de ouro por dentro e por fora. Um trabalho de ourives para a época totalmente inviável, sem ferramenta, sem tecnologia, sem nenhum tipo de indústria para fornecer o material. Estão num deserto escaldante. Moisés recebe o padrão, mas para que a coisa venha a dar certo, não é simplesmente chegar e fazer. Ele tem que encontrar alguém que sabe fazer, como fazer isso. Ele não pode sair no arraial e dizer: olha, eu recebi aqui um modelo do que Deus quer para poder habitar no meio de nós, e vamos ajuntar aqui meia dúzia de gente e vamos tentar colocar em prática para fazer isso aqui. Vamos fazer. Deus pediu. E pior que tem gente que é assim, trata a vida dessa maneira: vamos fazer, vamos ajuntar nós aqui, vamos nos reunir e vamos fazer e vamos ver se vai dar certo. Não vai. Pode até tentar fazer, mas não vai sair como deve ser
e não vai chegar no objetivo que Deus quer que chegue. Vai se deteriorar, vai se destruir. Então Moisés não tem ninguém com esta capacidade nem com esse perfil. Então Deus vai fazer o quê? Se eu estou dando um modelo, se eu estou dando um padrão, eu mesmo vou capacitar 2 homens e vou enchê-los do meu espírito, e por eles estarem cheios do meu espírito, eles vão entender e compreender como fazer isso daqui. Se você não for cheio do Espírito Santo de tal maneira, você nunca vai entender como fazer e como Deus quer que você faça. Você vai sempre fazer do teu jeito e vai dar sempre errado. Você vai sempre voltar para a mesa de planejamento. Nunca terminará de executar os teus projetos. Nunca vai conseguir fazer grandes coisas, porque para entender o padrão e para entender o modelo de Deus, precisa estar cheio do próprio Espírito de Deus que penetra nas profundezas de Deus. Então Deus vai pegar 2 homens, Bezalel e Oliabe, e vai encher-los de sabedoria para fazer o que Deus está falando com Moisés. Porque não é só fazer, eles têm que entender como deve ser feito. Como deve ser feito. E Moisés está com a planta aqui dentro, está com o padrão aqui dentro da cabeça dele. Ele está com o padrão dentro dele, ele tem que transmitir esse padrão nos mínimos detalhes, não pode fugir nada, senão Deus não habitará no meio do povo. Deus não habitando no meio do povo, Deus não vai exaltar o povo, e nem as bênçãos do Senhor seguirão este povo. Então Moisés, Oliabe e Bezalel, ambos deverão estar cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, para compreender como deve ser feito esse padrão. Então vamos lá no livro mesmo do Êxodo. Livro do Êxodo. Quando Deus chama Bezalel e a Oliabe para fazer esta obra. Capítulo de número 35. Olha só. Livro do Êxodo, capítulo 35, e assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de quem, minha gente? O Espírito de quem? De Deus. Você vê que Deus não permite eles fazer de qualquer jeito, tem que estar cheio do Espírito de Deus, porque não é fazer, é como fazer. E para saber como fazer, tem que estar cheio do Espírito de Deus. Tem que estar cheio. Então Deus enche Bezalel do Espírito dele, e encheu de sabedoria, de entendimento e ciência em todo o artifício. O homem não sabia nada. Ele não sabia absolutamente nada. É o que está escrito em primeira carta de João: a unção que está em vós, ela é fiel e verdadeira. Não necessitais que ninguém vos ensine coisa alguma, porque ela é fiel e verdadeira, e ela vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, que vem sobre um homem santo, fiel, prudente, salvo, tem o poder de fazer o quê? Ensinar ele como fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Ele não vai simplesmente fazer, ele sabe como fazer. Ele sabe como deve casar, ele sabe como deve educar um filho, ele sabe como levar uma vida prudente, ele sabe como fazer o seu trabalho, ele sabe como fazer tudo o que está à sua volta. E eu estou te dizendo isso de forma teológica. Eu vou entrar na parte científica ainda. O que a ciência diz acerca de como fazer. Até a ciência sabe que existe um padrão e que é imutável. Olha só. Então Deus enche Bezalel de sabedoria, de entendimento e conhecimento para
aprender, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar, porque ele sabe como fazer. E quem sabe como fazer, sabe também o quê? Ensinar. Tem muita gente que não sabe fazer, quer ensinar os outros a fazer. Está com a vida toda arrebentada, quer ensinar os outros a fazer o quê? Se não conseguiu nem como fazer a sua vida dar certo, vai ensinar os outros a fazer a vida dar certo? Não tem um coração cheio de sabedoria para ensinar como deve fazer. Olha, é assim, porque Deus me ensinou a fazer assim. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Assimaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração para fazer, olha só, para fazer toda a obra de mestre. Eles não eram mestre, eles eram indoutos, agora eles estão capacitados como os mestres. Sabe como fazer, sabe como realizar. E a mais engenhosa e a do bordador, em pano azul e púrpura, em carmesim, em linho fino e em tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Esses dois homens sabem como fazer, pegar o ouro, transformar numa peça. Sabe como fazer, pegar um pano e transformar numa bela cortina. Sabe como fazer, pegar uma pedra e transformar em um objeto. Eles têm essa capacidade, sabe como fazer. Mas tem que seguir o padrão. Não é somente saber como fazer também. Tem que seguir o padrão que Deus estabeleceu. Não adianta esses dois, Oliabe e Bezalel, saber como fazer e seguir o padrão deles. Não, Moisés, pode deixar agora que nós estamos cheios do Espírito Santo e agora nós vamos fazer conforme a gente sabe fazer, do nosso jeito. Não, Deus encheu vocês de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em toda obra, em todo tipo de invenção. Vocês sabem fazer tudo, sim, mas apesar de vocês saberem fazer, não é fazer, vocês vão ter que fazer como Deus quer que faça. Está cheio de gente, eu estudei, eu fiz teologia, fiz curso disso, daquilo e etc. Eu sei fazer, sabe até pregar, sabe fazer, sabe cantar, sabe trabalhar, sabe fazer, mas não sabe fazer como Deus quer que faça. Ninguém está tirando o mérito de você saber fazer, você sabe fazer. Tem muitos que se formou em engenharia que sabe fazer, mas não ainda entendeu o que Deus quer que ele faça. E aí mesmo com um diploma na parede, está desempregado. Porque ele sabe fazer, mas não como Deus quer que ele faça como engenheiro. Ele quer fazer como engenheiro do jeito dele. Eu sei construir, eu sei operar, eu vou operar do meu jeito. Não, não é do teu jeito. Tem uma maneira de operar. Se você operar do teu jeito, tu vai matar o paciente. Não é só fazer a operação, é como vai fazer a operação. Então as pessoas não seguem o padrão que Deus quer que ela siga. Elas querem fazer do seu jeito. É como eu posso dizer, eu sei pregar. Eu sei subir no altar, desenvolver uma mensagem, mas não é vir aqui fazer a mensagem ser ministrada. Aqui eu tenho que ministrar como Deus quer que eu venha ministrar. Não é saber fazer, é fazer o modelo e o padrão que Deus quer que deve ser seguido. Então, o que Moisés está recebendo? Um padrão. Pastor, Deus trabalha com padrão? Sim. Deus trabalha com modelo? Sim. Ele não faz coisas de forma aleatória. Tem gente que diz, Deus usa de qualquer jeito, pastor. Mentira. Deus é extremamente organizado. Tem gente que vem com essa conversa tola para justificar o que ela quer fazer.
Ela quer fazer algo do jeito dela, ela disse: não, é Deus, Deus age dessa forma, Deus me usa assim. Vou te provar hoje que existe um padrão. E se não seguir o padrão, a tua vida não vai dar certo. Todo ser que você tenta para ser, não vai funcionar. Porque você só pode ser se você seguir o padrão. O santuário, o tabernáculo só vai poder existir se seguir um padrão. Templo, tabernáculo só pode ser tabernáculo se Moisés seguir o padrão. Se Moisés não seguir o padrão, vai ser possível construir o tabernáculo? Trazendo para a tua vida, se você não seguir o padrão, adianta ser santo? Adianta ser fiel? Adianta ser prudente? E dizer que é salvo? Se você não segue o padrão de Deus para a tua vida? Por que, pastor? Vamos avaliar. Aqui agora eu quero que você volte no capítulo de número 25, versículo 9. Vamos voltar agora. Conforme tudo o que eu te mostrar. Não é como você acha que vê as coisas. É como Deus mostra que deve ser feito. E como Deus mostra como deve ser feito? Conforme a sua palavra. Então ele chega: Moisés, conforme tudo que eu te mostrar, para o padrão, para o modelo do tabernáculo e para também o modelo dos móveis, assim você deve fazer. Você deve seguir o padrão. Você deve seguir o modelo. Por que deve seguir o modelo? Porque Deus é o arquiteto, artífice e construtor de todas as coisas. Não pense que você está tirando as coisas da tua cabeça. Deus é que é o artífice e construtor de tudo. Que é isso, pastor? Deus é o arquiteto de todo o universo, de tudo que existe? Sim, vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 10. Olha só. Hebreus capítulo 11, verso 10. Veja que Deus é o arquiteto e construtor. E todo arquiteto ele tem que seguir o quê? Um padrão, uma lógica. Se ele não seguir o padrão e a lógica, o que vai acontecer quando ele passar para frente a planta e começarem a construir o que ele passou? Vai sair o quê? Vai sair um bicho de 7 cabeças. Se ele não respeitou o padrão matemático, medidas, comprimento, largura, peso, tal, etc., massa, aquela coisa toda, da engenharia, da arquitetura, e ele pega o projeto e entrega nas mãos de quem vai fazer, e quem vai fazer, se respeitar o projeto, vai sair conforme ele deu. E dependendo do que o arquiteto, o engenheiro passou para as pessoas que vão fazer, se o arquiteto e o engenheiro não respeitar a lógica, os princípios matemáticos, tudo direitinho, conta, dilatação, a lei da física, se ele não respeitar o padrão da construção, ainda que as pessoas que estão edificando conforme recebeu, o que vai acontecer? Todo o projeto do engenheiro vai o quê? Vai desabar. Não é assim que muitos edifícios desabam aí? Quem é que responde? Quem construiu? Ou quem deu a planta? Se você contratou um engenheiro para fazer a planta da tua casa, os pedreiros foram lá e construíram tudo, respeitou todas as normas que estavam lá na arquitetura, tudo direitinho, colocou lá o documento que a arquitetura, da prefeitura, tudo direitinho. Tua casa veio e sofreu uma rachadura e desabou. Vai se chamar o perito, vai avaliar o técnico e vai dizer: foi erro de cálculo do engenheiro. Quem é que responde? O engenheiro. Porém, se o engenheiro passou todo o padrão e toda a lógica perfeita para os pedreiros, para o chefe da obra,
porém o chefe da obra e os edificadores, os pedreiros, não respeitou a lógica e nem o padrão da engenharia e construir de qualquer jeito. O que vai acontecer com a casa? Desaba também. Quem é que vai responder? Os pedreiros e o mestre de obra, que não tomou devidos cuidados e não respeitou o padrão, a lógica da engenharia e nem da arquitetura. Deus é o arquiteto, Ele vai te dar o padrão de como você deve viver, e esse padrão tem uma lógica, não é por acaso. Qual é a lógica? De que você venha ter uma vida, e vida com abundância, e seja salvo. Então Ele vai te dar a planta da tua vida, e quem é o responsável pela construção? Mas nós respeitamos o padrão divino? Nós respeitamos a lógica do planejamento, do modelo que Deus deu para nós vivermos? Quantos que não respeitam? Estão com a vida destruída, estão com sentimentos destruídos, estão com vidas acabadas, porque não respeita, porque Deus é o arquiteto de tudo e o construtor. Olha só, capítulo de número 11, verso 10. Porque esperava os antigos a cidade que tem, olha só, que tem fundamentos, base, que não é aleatória, existe o quê? Fundamentos, da qual o arquiteto, em algumas traduções artifício, e construtor é quem? Deus. Deus é o arquiteto, o artifício e construtor. Então por isso que Ele está chamando Moisés e diz: está aqui, meu filho, a planta do templo, está aqui o modelo que você deve seguir, está aqui o padrão que você deve estar seguindo. Então o que ocorre? Moisés tem que seguir o modelo perfeitamente correto para que as coisas venham dar certo e nada venha fugir, para que o templo venha ter a presença de Deus. Se você quer ter a presença de Deus na tua vida, se você quer ter a presença de Deus no teu meio, na tua vida, você em hipótese alguma, em momento algum, pode desrespeitar o padrão divino. Você não tem que fazer porque você acha que gosta, porque quer, porque eu fui assim ensinado, porque a minha cultura é essa. Não, nós temos um padrão, nós temos um modelo que Deus estabeleceu para que eu e você venhamos poder construir a nossa vida em cima de um padrão, em cima de um modelo. Se você quer fazer com que as coisas deem certo na tua vida, se você quer que a tua casa, a tua vida espiritual, tudo que você tem dê certo, se você respeitar o padrão, o modelo de Deus para a tua vida, pode ter certeza que a presença de Deus virá sobre a tua vida, e tudo que você intentar fazer, tudo que você colocar em prática, pensar, querer ter, querer conquistar, querer fazer, Deus vai te ensinar como você vai atingir os seus objetivos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai conseguir fazer a coisa acontecer como deve acontecer. E o apóstolo Paulo, ele foi extremamente fiel ao modelo que Deus lhe deu. Sabe o que o apóstolo Paulo disse no livro de Atos dos Apóstolos, no fim da sua vida? Ele disse assim: eu fui fiel a visão, o modelo que Deus me deu. Quer ver? Olha lá no livro de Atos, capítulo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Muitas vezes você não tem um padrão, você não tem uma lógica, você age, vive do jeito que dá. Eu estou deixando a vida aí, pastor, vou me vivendo para ver. Não é assim não. Não é assim que funciona a vida, nem física e nem espiritual. Nem física nem espiritual se vive sem um padrão. Para com esse negócio de achar que eu vou vivendo do jeito que dá. Não é assim. Olha só, livro de
Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão, ao modelo, ao padrão celestial. Ele teve a visão. Qual foi a visão que Deus deu para ele? Você vai pregar para quem? Para os gentios. Vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, e enviarei ele aos gentios. E Paulo está dizendo: eu fui fiel a esta visão, eu segui o padrão, eu segui o modelo celestial até o quê? Até o fim. E muitas vezes você não quer seguir o padrão, você não quer seguir o modelo que Deus tem para a tua vida. Você quer fazer do teu jeito, você quer fazer as coisas da forma que você adquiriu pelas jornadas da vida. Não vai dar certo. Paulo está dizendo: eu fui fiel à visão, o que Deus me mostrou. Moisés, conforme tudo que eu te mostrar, a visão. Você tem que ser fiel naquilo que eu estou te mostrando, Moisés. Segue o padrão, que a coisa vai dar certo. Paulo, segue a visão, que você vai ver que você vai ser coroado. Por isso que ele encerra a carreira dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e sei que a coroa da justiça está guardada para mim e para aqueles também que amam a vinda do Senhor. Porque ele não vivia de forma aleatória, ele padronizou. Tem um padrão na vida dele. E olha o que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Olha o que ele relata aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que ele fala aqui sobre a pessoa não respeitar o fundamento, não respeitar o padrão, não respeitar a visão. Olha o que ocorre. Capítulo de número 3, versículo 10. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto. Olha só, o arquiteto ele tem que seguir o que, minha gente? Padrão, uma lógica para construir. Paulo está dizendo: eu segui um padrão e eu segui uma lógica, como um sábio arquiteto que respeita o padrão e respeita a lógica das coisas. Olha só, como sábio arquiteto, o fundamento. Olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e a outro edifica sobre ele. Mas, olha só, mas veja cada um como edifica sobre ele. A responsabilidade da edificação é da pessoa. O fundamento já está posto, que é Jesus Cristo. Agora cada um tem que respeitar o quê? O padrão, a lógica, e construir com padrão e lógica a sua vida em Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Tem um padrão, tem que seguir esse padrão. Ninguém pode colocar outro fundamento. Olha só, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Se a pessoa não seguir o padrão, no dia vai se descobrir se realmente ela edificou, se ela realmente seguiu o padrão de Deus. Você pode até fazer, você pode até estar fazendo, mas como você está fazendo? Como você está edificando a tua vida em Deus? Como você está fazendo da tua vida? Olha só, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse será recompensado, esse receberá galardão.
Então preste atenção, igreja, preste atenção, olha só. Paulo está dizendo que quem edifica em Cristo não pode edificar se não tiver o quê? Um padrão. Tem que ter um padrão, porque já foi posto um fundamento, e cada um veja como está edificando a sua vida. Se alguém estiver edificando sem ter o padrão divino, esta casa vai cair, esta casa vai desabar. O casamento vai dar errado, os filhos darão errado, a vida financeira vai dar errada, tua vida espiritual vai dar errado, a tua vida ministerial vai dar errado. Tudo o que você for fazer, o dia vai ser declarado, se vai permanecer ou não. E aqui permanecer é aqui será recompensada, porque respeitou o padrão. Respeitou o padrão, é o que Deus disse a Moisés: segue o modelo, segue o padrão, senão não vai ter como a minha presença estar no meio de vocês. Então não adianta você querer fazer as coisas se você não seguir o padrão que Deus quer que você siga. E qual é o padrão, pastor? Santidade, fidelidade, prudência e ser salvo. Você tem que seguir esse padrão à risca. Você tem que colocar isso como algo padronizado na tua vida. Porque se você não manter, é como Paulo disse, como o sábio arquiteto. O arquiteto, ele vê os cálculos, ele vê tudo direitinho, ele faz as coisas, ele se assenta primeiro, ele avalia os custos, ele vê isso, ele vê tudo, ele segue um padrão para a construção dar certo. Pastor, a minha vida não está dando certo vindo para a igreja. Por que a minha vida não está dando certo vindo para a igreja? Porque não é só vir aqui fazer, é como você está fazendo. E para você fazer, como fazer, tem que estar cheio do Espírito Santo, para ter a revelação e para ter a visão espiritual de como deve fazer. E aí quando você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai te dar a visão de como você vai fazer para resolver todos os teus problemas. Porque não tem problema insolúvel, todos os problemas têm solução, mas tem que saber como resolver. Como você vai resolver esse problema do teu casamento? Ser cheio do Espírito Santo, para Deus te dar uma visão de como você vai conseguir ganhar tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Pastor, como eu vou resolver o meu problema financeiro? Quando você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai te dar a visão como você ser um bom economista, ser um bom poupador, aonde investir, aonde comprar, aonde não comprar, quando não comprar. É como fazer. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, tomado do Espírito Santo. Paulo era cheio do Espírito Santo. Oliabe, Bezalel eram cheios do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo. Você acha que Jesus saía fazendo de coisa aleatória? Está cheio de autônomo na fé aí, que eu sei fazer, eu faço. Vai fazendo, um dia tu vai dar com os burros nas águas. Um dia tu vai ver onde tu vai parar. Como muito, eu sei fazer, hoje está debaixo da ponte. Não precisa me falar não, eu sei como faz, o casamento está se acabando. Eu sei como educar meu filho, pode deixar. Quer dizer, o filho está se perdendo. Eu sei conduzir minha vida financeira, está endividado. Porque não é fazer, é como fazer. Não é tirar coisa da cabeça, é ser cheio do Espírito Santo, para poder ter a visão de como vai fazer a coisa acontecer. E aí sabe o que o Senhor Jesus disse nos evangelhos? Vamos lá no Novo Testamento aqui comigo. No Evangelho de João, capítulo 8, olha o que o Senhor Jesus disse. Ele mesmo, o próprio Deus, seguiu o padrão. Tem gente que diz, não, Deus age assim de forma aleatória, Deus usa cada um como quer. Aí a pessoa pega esse versículo solto, que Paulo está no contexto dos dons espirituais, para querer sair fazendo o que bem acha. Não é assim. Lê lá o primeiro contexto de 1 Coríntios, que Paulo diz que o Espírito Santo usa todos de forma diferente, mas é o mesmo Espírito que opera em todos, tanto querer como efetuar. Então não vem com essa graça que o Espírito trabalha na tua vida de um jeito e na minha de outro. É o mesmo Espírito que opera em todos. É o mesmo Espírito.
Não vem com essa graça dizer, não, o Espírito trabalha na vida do pastor diferente da do Alisson. É o mesmo Espírito que está sobre mim, está sobre ele, sim ou não? O mesmo Espírito que estava sobre Bezalel, estava sobre Oliabe. Que negócio é esse? Que um recebe o Espírito de... Que Espírito é esse que a pessoa está recebendo? Deve ser qualquer outros Espíritos do universo, menos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo opera em todos da mesma maneira. Na minha vida age de uma forma diferente. Vamos ver então se Jesus fazia diferente do que Paulo está dizendo e do que ele falou para Moisés. Capítulo de número 8, verso de número 38. Eu falo o que vi junto do meu Pai. Ele está dizendo, eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que vi, eu faço como eu vi o Pai mandar eu fazer. E vós fazeis o que vós viste junto dos vossos pais. Sabe por que a vida de vocês não estão dando certo? Porque vocês estão fazendo como vocês veem o pai de vocês fazerem. Eu não faço como eu vejo os pais nossos fazerem, eu faço como eu vejo Deus fazer. Jesus está dizendo, por isso que vocês estão assim, mortos em ofensas e em pecados, porque vocês estão fazendo como vocês aprenderam com quem? Com o pai de vocês. Muitas vezes não é assim que você está fazendo, porque você aprendeu, porque alguém te falou, não porque você recebeu a visão de Deus. Não conforme a palavra. Vamos ver mais aqui em João capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele disse. Veja mais. O próprio Jesus dizendo. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Como é que a pessoa diz que pode? Eu vou fazer e vai dar certo. O próprio Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, está dizendo, o filho não pode fazer alguma coisa sozinho. Olha aí, verso 19. Se não ver fazer o Pai. Ele primeiro tem que ver o Pai o quê? Como fazer. Ele tem que respeitar o modelo e o padrão de Deus. Não é de forma aleatória. Se não o ver fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Jesus não tira nada da cabeça, Ele segue o padrão. Ele segue um padrão, minha gente. E muitas vezes você não tem padrão nenhum, porque o Pai ama o Filho. Olha só, verso 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Deus diz, olha, eu vou mostrar para você como faz, tá, filho? E você faz igual. Jesus via o Pai fazer, ia lá e fazia. Dava errado? Como é que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Porque ele viu como deveria fazer. Porque ele andou sobre as águas? Porque ele viu como o Pai faz para andar sobre as águas e fez a mesma coisa. Como ele ressuscitou Lázaro dos mortos depois de 4 dias? Porque ele viu como o Pai faz e faz igualmente. Verso 20. Ele, o Pai, lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Você está entendendo que o próprio Jesus segue um padrão?